Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o modelo MVC. Até agora na disciplina a gente viu como usar servlets, para receber uma requisição do cliente, tratar essa requisição e enviar uma resposta. Em algumas dessas aplicações, qual era a nossa dinâmica? A gente recebia dados nessa requisição, às vezes por parâmetros, pegava, tratava, ou seja, ia pegando os dados, montava uma resposta, às vezes montava um HTML, colocava um HTML lá numa string e enviava esse HTML no corpo da resposta. E aí quando isso chega no cliente, o cliente renderiza esse código HTML que o servidor mandou. Só que usar essa abordagem de pegar, gerar no servidor o código HTML e o cliente renderizar, ela tem diversos inconvenientes. Pensem, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com CSS, frameworks, no lado do cliente, bibliotecas de front-end, enfim, o servidor vai ter que cuidar de todos esses aspectos. Então, lá na nossa servlet, por exemplo, a gente vai ter que cuidar do CSS, a gente vai ter que colocar também JavaScript, se a gente for querer renderizar alguma coisa ali usando JavaScript. Então, assim, tudo isso naquela string, tá? Que nem é um editor, não tem nada marcado, não tem highlight, não tem nada. Então, é tudo uma stringona lá de código HTML, com CSS, com tudo. Imagina se a gente tiver que cuidar de tudo isso na hora de montar uma saída para o cliente renderizar. Olha a trabalheira que isso dá, olha quão difícil fica, até para redigir o código HTML, colocar as estilizações, enfim. O quão enjoado vai ficando isso. E aí, a gente logo tem aí uma percepção de que a gente está carregando o servidor, a gente está colocando no servidor uma carga de responsabilidade que vai além da lógica do negócio, da parte que o servidor se propõe a fazer. A gente está colocando lógica de cliente, lógica de página, de visualização ali do cliente no servidor também. Então a gente começa a sobrecarregar o servidor com responsabilidades que na verdade não são do lado do servidor, elas são do lado do cliente. E vamos continuar imaginando essas situações. Imagine agora que quem faz a programação do servidor é um profissional do back-end que não conhece quase nada sobre front-end. Ou seja, o desenvolvedor só sabe realmente programar aí servidores, fazer o código do lado do servidor. Ele não sabe HTML, ele não sabe CSS, ele não sabe JavaScript. Como que esse desenvolvedor vai cuidar desses aspectos? Se ele tiver que ficar montando código HTML lá do lado do servidor, ele não tem conhecimento, ele não tem informação para isso. Como é que ele vai resolver isso? Não vai conseguir. Além das servlets, nós vimos também as JSPs, que permitem fazer o processamento lá do servidor direto lá no código HTML. A gente viu lá que a gente consegue, na própria página HTML, a gente abre lá as tags e escreve código Java. Então, a gente conseguia fazer usar código HTML, intercalava com código Java, e assim a gente conseguia renderizar a nossa JSP
né, que já fazia o processamento lá do servidor, tudo ali na página. Só que logo a gente viu também os diversos problemas que vieram com a mistura de código HTML com código Java. Essa problemática aí da gente ter esses dois códigos, né, essas duas naturezas de código misturadas em um lugar só. Então, ter códigos que são processados pelo servidor e outros que são processados pelo cliente no mesmo lugar, né, provocam vários inconvenientes. E um primeiro deles se a gente quiser ter vários clientes diferentes, eu quero ter um programa de computador, eu quero ter um aplicativo de celular e eu quero ter um navegador. Todos esses três eu quero que acesse o meu servidor. E basicamente eles vão precisar das mesmas informações. Meu servidor fornece as mesmas informações para os três. Só que eu quero dar essas três opções, esse leque de três opções para os meus usuários. Se nós temos código do lado cliente, que nesse caso nós temos três clientes, nós temos o programa de computador, o aplicativo de celular e temos o navegador. Nós temos três clientes para acessar um servidor. Se eu coloco o código do cliente misturado com o servidor, como que eu vou conseguir fazer com que essa dinâmica funcione? Basicamente, eu vou ter que programar os códigos no servidor para cada cliente diferente que eu tiver. Então, assim, eu fiz uma implementação toda para atender o navegador. Tem as requisições chegando ali para o navegador e tal. Vamos supor que eu fiz lá com JSPs e tal. Está funcionando lindamente. Aí agora entrou, agora eu quero um aplicativo para celular. O aplicativo para celular não vai rolar JSP, né? O que eu tenho que fazer? Programar todo um lado servidor para atender aquele aplicativo. Esse aplicativo vai se comunicar com o servidor assim, ele vai mandar essas mensagens, eu vou responder dessa maneira, ok. Programei tudo de novo, beleza, agora está funcionando. Aí surge, agora eu vou fazer também um programa para computador. Para que você possa ter instalado no computador e só pegar as informações do servidor e mandar. E aí vai bater aquela tristeza porque vai ter que ser programado mais uma vez todo o código do servidor, para atender o aplicativo de computador, como que o aplicativo vai se comunicar com o servidor, como que ele vai trabalhar. Enfim, eu tive que implementar basicamente 3 vezes. Tive que fazer 3 implementações diferentes, ter o trabalho todo de novo, para poder atender os diferentes clientes. Então esse é um problema muito clássico quando a gente começa a misturar código de cliente com código de servidor. A gente não consegue ter essa separação e, obviamente, se eu tiver mais de um cliente, eu vou ter que ter mais de uma implementação no meu lado do servidor para atender aqueles clientes. E isso gera custo, custa tempo, custa dinheiro, são profissionais que vão estar ali alocados para trabalhar. Então, assim, é um problema. E imagine também a situação, mudou alguma coisa agora no servidor. E se a gente mudar uma coisinha no servidor, a gente vai ter que mudar em todas as implementações. Se eu tenho 3 implementações, 3 aplicações rodando lá do servidor, uma para atender a cada cliente, eu vou ter que mudar nessas 3 aplicações o que foi alterado. Se eu tiver 50, eu vou ter que mudar 50 sem errar, sem esquecer nada. Então, assim, a coisa começa já a ficar com dificuldades na hora de se dar manutenção, começa a apresentar esses problemas para se manter um sistema assim. E a gente pode ainda ir além, olhar para o lado do profissional também. Imagine se o profissional de front-end vai lá mexer numa JSP, por exemplo. Ele vai se deparar com códigos que não são da alçada dele. Ele vai se deparar com código Java lá,
O que ele entende é HTML, CSS, JavaScript, ele não entende nada de Java, ele nem sabe o que está sendo feito ali direito. Então, assim, ele vai ter que lidar, né, vai ter que lidar numa página cheio de códigos assim, e a mesma coisa com o profissional back-end. O cara vai estar ali, né, ele sabe, conhece o código Java, está escrevendo código Java, mas ele não conhece JavaScript, não conhece o HTML direito. E assim, a gente viu que na JSP tem essa dinâmica da gente intercalar Java com HTML, para que tudo funcione certinho do jeito que a gente quer. Se a gente tem um profissional front-end que não conhece código Java e é ele que vai escrever o HTML, como é que ele vai intercalar bem? Como é que ele vai saber o que vai ter que estar em cada lugar? Então, assim, como é que ele vai... aqui eu tenho que fazer o HTML dessa maneira, é isso que vai ser exibido aqui. Ele não sabe, porque aquilo depende, aquilo pode estar dentro de um escopo Java. Mas ele pode perguntar, né, ao desenvolvedor Java, né, ao desenvolvedor back-end. O desenvolvedor back-end também não entende de HTML. Então o back-end também não vai saber, ele vai dizer o que está sendo feito ali, mas não vai dizer como que o cara tem que colocar. E aí se chega nesse impasse, né? E provavelmente as coisas vão sair erradas várias vezes até se acertar, por conta desse desconhecimento, por conta dessa problemática de ter servidor e cliente misturados. Então, assim, logo a gente vai vendo a quantidade de problemas, né, que essas abordagens que a gente estudou até agora têm. Então, misturar implementações, né, de naturezas diferentes é algo assim que hoje em dia, né, já quase não é mais usado. Já caiu em desuso. Então, a ideia hoje é que a gente separe esses conceitos. O que é cliente, fica no cliente. Só vai lidar aqui cliente. O que é servidor, fica no servidor. Só vai se lidar com código servidor. Então, essa é que é a ideia. A gente separa esses conceitos. Cada coisa no seu lugar. E aí a gente resolve esses problemas. E nesse momento que entra o modelo MVC. O modelo MVC, Model View Controller, ele consiste justamente nessa separação das partes de um software. Ele separa um software em 3 camadas. Então agora a gente está falando em camadas, em separações. Ele separa na camada de visão. O que é a camada de visão? É a interface com o usuário. É justamente a interface que o usuário vai interagir lá, vai digitar, vai fazer as coisas. Isso é a camada de visão. A gente tem a camada de modelo, que define os conceitos do modelo de negócio. Então, nessa camada vão estar aí os recursos, as classes que diz respeito ao negócio que você está implementando. Então, são próprias daquele modelo que você está abordando naquele momento. E a gente tem também a camada de controle, que é a camada que implementa a lógica de negócio. Então, são os processos que vão acontecer naquele negócio, eles vão estar na camada de controle. Então, sei lá, eu tenho o conceito de pessoa física, esse conceito está na camada de modelo. Agora eu tenho o processo, sei lá, para cadastrar uma pessoa física. A dinâmica de cadastro, talvez o cadastrar não seja um bom exemplo. Vamos pensar em outro. Por exemplo, abrir uma conta corrente. Isso tem um processo ali para se abrir, várias operações vão ser feitas ali. Então, nesse âmbito,
essas operações, toda essa lógica de negócio fica dentro da camada de controle. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia, né, de divisão do modelo MVC. Tá? Aí vocês estão vendo aí o esqueminha do modelo MVC. A gente tem as 3 camadas. E a ideia, né, é justamente que a camada de visão ela conhece a interface, lembra que a gente já falou de interface, né, como conjunto de métodos públicos e tal. Aqui a coisa fica até um pouco mais abrangente, né, ou seja, ela conhece a interface da camada de controle. Então ela tem os canais para se comunicar com a camada de controle. Já a camada de controle, ela conhece a interface da camada de modelo. Então a camada de controle, ela tem os canais também para se comunicar com a camada de modelo. Só que a camada de modelo não conhece a camada de controle. Então a camada de modelo não faz nem ideia que existe uma camada de controle ali, né? E do mesmo jeito a camada de controle não conhece nada do que existe na camada de visão. Ela nem sabe que existe uma camada de visão ali, né? Ela até desconhece. Existem algumas situações, né, que a gente pode ter algumas mudanças com relação a isso, tá? Em alguns modelos, que a gente pode ter, no caso, a camada de controle conhecendo a visão e o modelo, e aí a visão não conhece o controle, nem o modelo conhece o controle, enfim, tem algumas mudanças, né? A gente pode ter isso um pouco invertido, mas o modelo mais clássico é esse. E aí, né, o grande barato disso é que se eu mudar a camada de visão, eu não preciso mudar nada na camada de controle, porque a camada de controle não depende em nada da divisão, ela não conhece, ela não usa nada que está na camada de visão. Então eu posso trocar a camada de visão que a minha aplicação, né, do controle para lá vai continuar inalterada. E da mesma maneira eu posso, por exemplo, trocar a camada de controle e nada vai precisar ser trocado na camada de modelo. Porque o modelo nem conhece o controle, nem sabe que existe uma camada de controle ali, ele não chama, não usa nenhuma função da camada de controle, não usa nada. Então, se eu trocar a camada de controle, mudar alguma coisa na camada de controle, nada acontece na camada de modelo, ela continua igual. E essa é a grande vantagem, galera. A gente tem aí, né, um certo isolamento, porque se eu mudo alguma coisa em um lugar, eu não preciso alterar nada no outro. Então, essa é a grande ideia da gente trabalhar com o modelo MVC, dividindo a nossa aplicação em camadas. Então, agora trazendo um pouco para o nosso contexto de aplicações que a gente está desenvolvendo para a web, vamos contextualizar melhor o que é cada uma dessas camadas. A camada de visão, ela é composta pelo lado cliente. Então, tudo que é processado no lado cliente faz parte da camada de visão. HTML, as folhas de estilo CSS, scripts, JavaScript, enfim, tudo isso que é lado cliente, que é a lógica da interface, que é onde justamente o cliente interage através das páginas HTML, isso é camada de visão. Tá? A camada de controle, ela está no lado servidor, né? E ela já está no lado servidor. E ela é composta, né, pelas servlets e classes que detenham a lógica de negócio. Então, as classes que fazem aí o processamento é que vão fazer parte da nossa camada de controle. E a gente tem também a camada de modelo. A camada de modelo, ela está no servidor também, e ela é composta pelas classes que definem os objetos elementares do nosso software. Então, aquelas classes que a gente lida classicamente, né? Pessoa, diretor, animal, cliente, conta corrente, todas essas são entidades
de modelo. Tá? E elas são conceitos que estão na camada de modelo. Então, basicamente, galera, é assim que nós definimos aí as nossas camadas nas aplicações web. Tá? E por isso que eu falo a grande vantagem. Lembra que eu falei que no nosso modelo MVC a camada de visão conhece a camada de controle, mas a camada de controle não conhece a de visão. O que acontece? Se eu trocar a camada de visão, eu não preciso alterar nada na camada de controle. E a gente viu que a camada de controle e a camada de cliente, elas estão no servidor. Né? Então, do controle para cá, eu estou no servidor. Tá? Do controle para lá, que é a visão, eu estou no cliente. Tá? Então, o que acontece? Se eu trocar a camada de visão, na verdade, eu posso estar trocando o cliente. Então, se eu estou no aplicativo de celular, vou trocar agora para uma aplicação no navegador, eu não preciso alterar nada lá no servidor. Então esse é o grande poder. Aquele problema que a gente estava discutindo lá no início da aula, que vou ter que ter uma implementação para cada cliente, aqui, usando esse modelo, já não precisa mais. Porque o servidor nada conhece sobre o cliente, ele só vai receber as requisições e vai responder. Não importa se é um aplicativo, não importa se é uma página de navegador, se é um programa de computador. Eu posso trocar o cliente, eu estou trocando a camada de visão, mas o meu servidor não muda nada. Então, no mesmo servidor, eu posso criar aí 3 clientes, vou usar o mesmo servidor, a mesma implementação, não vou precisar modificar nada. Não vou precisar reprogramar nada, fazer 3 aplicações no servidor, nada disso. A mesma aplicação vai atender a todos os clientes. Então esse é o grande barato, é o grande forte, né, da nossa aplicação MVC. E fora também dentro do próprio servidor, né, que eu posso trocar coisas na camada de controle e minha camada de modelo. Eu não preciso mudar nada, não preciso reprogramar nada. Uma variação que existe no modelo MVC que é muito usada é o MVCP. Tá? Então, o modelo MVCP ele é idêntico, tá, ao modelo MVC, exceto porque ele possui uma camada a mais. O MVCP significa Model View Controller Persistence. Então, além das 3 camadas, né, de modelo, de visão e de controle, a gente tem agora uma camada de persistência. E essa camada de persistência é onde vão estar, né, as classes de conexão e manipulação de banco de dados. Então a gente vai isolar nessas classes toda a lógica de banco de dados. Então vocês podem observar o modelo, né, essa é a ideia. A camada de persistência ela está no servidor, né, então também essa camada fica no servidor e ela contém todas as classes de manipulação, de acesso, né, conexão, tudo isso a camada de persistência vai ter. Tá? Então toda a lógica referente a banco de dados vai ficar nessa camada. E ela também, a gente vê que como uma camada a mais, isso fica também isolado. Né? Então a ideia é que alguma coisa mudando lá no controle, por exemplo, nada muda lá na camada de persistência. Então a gente também tem aí um certo isolamento com relação à camada de persistência. Claro, se eu mudar alguma coisa na camada de modelo, aí sim isso vai se refletir na persistência. Eu vou ter que naturalmente alterar alguma coisa lá na camada de persistência, porque ela acaba tendo que enxergar algumas coisas do modelo. Agora, se eu mudar alguma coisa na camada de persistência, troquei o banco de dados, não preciso mudar nada no modelo e também, né, não preciso mudar nada no controle. Tá? Embora o controle, ele de certa forma use a nossa camada, ele só conhece a interface. Então, se eu mudo a implementação, não tem problema nenhum, só se eu mudar a interface, aí eu preciso trocar. Mas a princípio, galera, né, idealmente a gente tem, né, essa vantagem. Né? Se eu mudei alguma coisa na camada
né, eu troquei o banco de dados, alguma coisa assim, eu não preciso mudar nada nem no controle e nem no modelo. Então eu tenho aí essa vantagem também, eu tenho essa flexibilidade de trocar tecnologias sem mudar nada. Então o MVCP ele traz para a gente essa grande vantagem. E aí, né, uma boa prática quando a gente está adotando o padrão MVC é separar as classes em pacotes. Tá? Então, esse padrão, o MVC, ele também recomenda, né, que a gente oriente a nossa estrutura de pacotes de acordo com as camadas dele. Então, a gente cria uma camada, né, de controladoras, né, uma camada de controle, ou que a gente chama de controller. Então, a camada controller vai ter dentro dela todas as classes, né, de controle. Então, todas as classes que são de controle vão estar ali dentro da controller. Então, geralmente nas nossas aplicações web, as nossas servlets, né, vão estar ali na camada de controle, tá? Porque geralmente elas fazem aí parte da lógica. Podem ter outras classes também, né? A gente até vai ver uma arquitetura mais à frente, mas a princípio, né, as nossas servers que fazem ali a lógica, processamento e tal, devolve a resposta e tal, elas vão estar nessa camada de controle. A gente tem a camada de modelo, que são aquelas classes elementares, né, que são os conceitos da nossa aplicação. Então a gente chama de camada model, né, e aí a gente cria um pacote chamado model e coloca essas classes lá, pessoa, cliente, conta, pessoa jurídica, enfim. Todos esses conceitos ficam na camada de modelo. E na camada de persistência, persistent, a gente cria um pacote chamado persistence. E aí a gente coloca ali todas as classes de banco de dados. Tá? Então as nossas classes de coleção, as nossas classes coleção de pessoa em BDR, coleção de cliente em BDR, a nossa classe de conexão, seja conexão singleton ou connection factory, né, conexão factory, enfim. Todas essas classes referentes a banco de dados vão ficar dentro do pacote de persistência. Tá? Então nós vamos ter esses 3 pacotes e nós vamos organizar nossas classes dentro desses 3 pacotes. Tá? Isso é uma boa prática para deixarmos tudo certinho, organizadinho, e a gente bate o olho. Ó, nesse pacote aqui estão todas as classes da camada de controle. Então tá ali as nossas servers, a gente já sabe, conhece tudo, acessa com facilidade. Nesse estão todas as classes de modelo, quero alterar alguma coisa no modelo, já vou ali. Nesse aqui estão todas as classes de persistência. Então eu vou, preciso alterar alguma coisa no banco de dados, na conexão, trocou o usuário, algo assim. Vou lá no pacote de persistência e procuro a classe que eu quero e altero lá. E pronto. Então, esses 3 pacotes aí, tá? Controller, Model e Persistence. E a camada de visão, né? Como eu falei com vocês, né, em um projeto web, a view, né, a camada de visão, ela não fica no servidor, ela vai ficar no cliente. Então a gente não vai ter pacote para ela, a gente não programa a camada de visão. A visão é programada lá do cliente, aí vai ter lá o HTML, vai ter lá as tecnologias, tudo lá do cliente. Então isso fica, né, em uma outra aplicação, por assim dizer. Não fica na nossa aplicação Java. Ela vai ficar em outra aplicação que vai ter lá as suas tecnologias. Então a gente não trata aqui da camada de visão, por isso que a gente não tem pacote para ela. Beleza, galera? Então é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos inerentes ao modelo MVC, as grandes vantagens que ele traz para a gente, né, da gente trabalhar com esse modelo, da gente dividir nossa aplicação nessas camadas, né, a versatilidade, a flexibilidade que isso traz, a facilidade da manutenção em códigos que estão divididos em camadas, né, que eu posso trocar uma camada e assim sucessivamente, nessa gama de vantagens. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.